Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, hoje dia 3 de julho, quarta-feira, estamos celebrando o apóstolo São Tomé. Celebrar um apóstolo é sempre celebrar as origens da nossa fé, é sempre celebrar a nossa fé que se fundamenta nos apóstolos, naqueles que estiveram com Jesus, que caminharam com Jesus, que ouviram Jesus, que presenciaram os milagres de Jesus, que foram testemunhas da sua morte e da sua ressurreição. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 20 do Evangelho de São João, dos versículos 24 a 29. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Amados e amadas de Deus, alguns elementos do texto que ouvimos. Primeiro, Jesus tinha aparecido para os apóstolos e eles contam para Tomé. Tomé não estava com eles e eles contam para Tomé o que tinha acontecido, como o Senhor lhes tinha aparecido. E Tomé é o homem que duvida. Tomé é o homem que precisa tocar Jesus, precisa colocar a sua mão na mão de Jesus, precisa colocar a mão no lado de Jesus. Tomé está com uma fé ainda muito fisicista, quer dizer, muito material. Ele precisa perceber a presença. Tomé talvez tivesse sido o primeiro chamado a crer sem ver. Crer sem ver implica dizer crer por meio da palavra dos apóstolos. Os apóstolos lhe trouxeram uma boa notícia: o Senhor ressuscitou. Mas Tomé não é capaz de crer através da palavra dos apóstolos. Tomé não responde a esta vocação de ser o primeiro a crer sem ver, e por isso Tomé disse: se eu não vir a marca do prego em suas mãos, se eu não puser o dedo na marca dos pregos, se não puser a mão no seu lado, eu não acreditarei. Tomé precisa tocar as chagas de Jesus, precisa tocar o lado de Jesus. Então, 8 dias depois, os apóstolos estão novamente reunidos, é o primeiro dia da semana. Tomé está com eles, as portas estão fechadas, Jesus coloca-se no meio deles. O ressuscitado, o seu corpo agora não é mais um corpo físico como o nosso, seu corpo já é um corpo que pertence ao mundo de Deus, um corpo espiritual. Por isso ele passa portas, ele entra nos lugares fechados, ele coloca-se no meio dos apóstolos e lhes deseja o dom da paz. A paz esteja convosco. E depois então diz a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Quer dizer, veja, sou eu mesmo, eu não sou um fantasma, sou eu mesmo. Que tinha as mãos de Jesus, tinha as chagas, ele tinha sido crucificado, trazia a marca dos pregos. O que tinha ao lado de Jesus? Tinha a marca da lança que tinha furado o seu lado. E agora então a profissão de fé de Tomé: meu Senhor e meu Deus. Quer dizer, Tomé se abandona a Jesus, Tomé se abandona ao amor de Jesus. Tomé percebe que Jesus é tudo para ele. Então Jesus censura Tomé: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Quer dizer, você precisa ouvir para crer. Bem-aventurados aqueles que crerão. Nós somos por isso bem-aventurados sem termos visto o Senhor. Amados e amadas de Deus, vivamos do amor do Senhor, vivamos da sua presença, que Ele seja nosso Senhor e nosso Deus. Deixo aqui a minha bênção para nossa amada Diocese de São Carlos, que por intercessão de São Carlos Borromeu, nosso padroeiro, desça sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, nosso bispo diocesano de São Carlos. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.